Eu sou Jéssica da Silva, sou psicóloga, e a Suelen Lourenço, acadêmica de psicologia do sexto semestre da Univille de São Bento do Sul, entrou em contato comigo com o intuito de fazer uma entrevista, sendo ela uma das tarefas acadêmicas de uma disciplina desse semestre, e a tarefa seria entrevistar um psicólogo que realiza avaliação psicológica e faça avaliação de transtorno de personalidade. Para esse trabalho, a minha proposta foi justamente fazer essa gravação, como se a Suelen estivesse me fazendo essa entrevista ao vivo. Então, vou lendo as perguntas que ela me enviou e vou respondendo aqui para vocês sem corte. Então, se eu espirrar aqui, vocês dizem saúde, aí a gente continua, mas com o intuito de que pareça que a gente está frente a frente, né, fazendo essa entrevista. Tanto que uma das primeiras perguntas que ela me fez foi justamente para que eu enviasse um currículo. Então, vou fazer uma apresentação mais breve, até para que vocês entendam um pouquinho dessa minha construção profissional e responder efetivamente muitas dúvidas de vocês. Então, eu me formei em 2013 aqui em Guaramirim, na Uniaselv, e naquela época, no último ano da faculdade, eu já comecei a especialização em neuropsicologia. Sim, para espanto de muita gente, né? Esses dias causei um rebuliço ali nas redes sociais, porque realmente eu comecei o último ano, né, a faculdade, e o primeiro ano de especialização. Então, como eram 2 anos de especialização em neuropsicologia, o segundo ano já era a parte prática, então eu já tinha o CRP ativo, já comecei a prática clínica na segunda etapa do curso. A primeira parte era muito mais acadêmica, né, muito mais teórica, então não trouxe nenhum prejuízo e a instituição permitiu que eu fizesse. Então, justamente desde que eu me formei, eu faço avaliação. Só que naquela época a avaliação neuropsicológica era extremamente restrita a realmente conhecer esse perfil neuropsicológico do indivíduo. Então a função específica era muito mais as partes cognitivas em relação à memória, inteligência, atenção, concentração. E realmente, né, naquela época, ao fazer a avaliação neuropsicológica, se havia alguma suspeita de algum transtorno de personalidade, era comum que a gente fizesse um encaminhamento. Não, vai para avaliação psicológica. Era como se fosse separado a avaliação neuropsicológica da avaliação psicológica. Só que atualmente, dentro da própria resolução, né, do nosso conselho, que determina o que é especificamente a neuropsicologia, é determinado que dentro da avaliação neuropsicológica a gente também avalie personalidade. Então, de forma geral, se a gente tem o conhecimento sobre, a gente precisa realmente fechar esse diagnóstico. E aí que vem justamente essa questão. Como fazer isso? Então, não foi algo que eu aprendi na especialização, nessa primeira, que eu já vou explicar sobre o meu currículo, e sim, eu tive que buscar de outras formas. Então, a minha primeira especialização foi em neuropsicologia, mas eu tenho algumas, né, em terapia cognitivo-comportamental, em terapia familiar. Então, estou atualmente cursando mais 2 especializações nesse momento, então, realmente, o estudo não para, principalmente se você escolhe áreas como as minhas, que são áreas tidas como semimédicas da psicologia. Então, essa atualização é constante, tá? Então, dado um pouquinho sobre o meu perfil, vou para a pergunta número 2. A pergunta número 2 é: poderia nos falar um pouco sobre a sua experiência profissional na área da avaliação psicológica, desculpa. Então, aí já vem o gancho até do meu erro, meu ato falho ali. A avaliação psicológica, especificamente, foi isso que eu pontuei para ela, eu não sou especialista em avaliação psicológica. Eu sou, inclusive, pelo conselho, então na minha carteirinha de psicólogo, tido pelo conselho, tá a especialidade de neuropsicologia. Então, sou especialista em neuropsicologia pelo Conselho Regional de Psicologia, então a especialidade está na carteira. E desde 2013 eu realizo avaliação neuropsicológica em todas as faixas etárias. Então, como eu disse logo no início, essa avaliação não era feita especificamente em relação a transtorno de personalidade, mas atualmente ela compreende com certeza esse perfil, esse olhar do perfil. Até porque, por exemplo, em relação à atenção, a gente costuma dizer que a atenção é a febre da neuropsicologia. Tudo pode dar desatenção. Então, um transtorno déficit de atenção e hiperatividade, que normalmente vem o primeiro alerta, depressão, transtorno de personalidade borderline, bipolaridade, todos eles realmente podem trazer essa questão de características específicas de desatenção, impulsividade, só que a gente precisa olhar essa linha do tempo, né, desde quando essas queixas iniciaram e entre outras características para se fechar um diagnóstico, né? Então, essa seria a questão da minha experiência. Então, atuo desde lá com a avaliação. A questão é que eu realmente fui
cada vez mais me especializando na área, porque não é algo que a gente aprendia efetivamente dentro da graduação ou efetivamente na especialização em neuropsicologia. A terceira pergunta é: quais são as questões éticas que você considera fundamentais no processo da avaliação psicológica? Ótimo. Uma das questões extremamente importantes, que eu, talvez até tenha outras perguntas que estejam correlacionadas a isso, mas eu acho extremamente importante a gente entender que a avaliação neuropsicológica, ela deve ter um documento. Então, o laudo psicológico é decorrente de uma avaliação psicológica, seja com um viés metodológico da neuropsicologia ou outra abordagem em si. E isso é uma fala até mesmo do nosso conselho, de que a gente tem que ter um cuidado muito grande em enviar documentos. Então, dentro da neuropsicologia, a gente diz que o laudo psicológico é um nudes. Uma vez enviado, ele não volta mais e a gente tem que ter muito cuidado. Para o conselho de psicologia, então, estou dizendo dos psicólogos técnicos que fazem orientação para a gente, eles deixam muito claro que o maior medo deles realmente é um laudo psicológico. Porque lá está escrito, não tem nem como eles tentar nos defender. Então, uma coisa é uma denúncia de que você está fazendo a cura gay na sua clínica. Outra coisa é você escrever no laudo psicológico que você fez técnicas para cura gay. Então, tá lá, tá escrito, você assinou, você carimbou. Deveria, Deveria ser assinado e carimbado. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso. Segundo, em relação às questões éticas, na própria resolução do conselho que determina como a gente elabora, quais são os documentos, tá? Inclusive, a gente tem que ter um cuidado, porque a gente começa a inventar documento. O cliente pede, eu queria só um papelzinho que você me dissesse essa coisa aqui. Eu quero, que é bem comum, tá? Agora, período de mudança de escola. Eu só quero um papelzinho para você dizer que você concorda comigo que é melhor para o meu filho estudar de tarde. Aí a gente inventa um papelzinho que não existe, e esse papelzinho não existe, é um risco pra gente. Então a gente precisa seguir a regra de documentos determinado pelo conselho. Então é um relatório psicológico, é um laudo psicológico e aí sucessivamente. E aí, de fato, o próprio conselho nessa diretriz que determina como é a elaboração de laudo, ele já deixa muito claro que a gente tem que ter muitas informações, a gente precisa de responder algumas delas de forma obrigatória, mas a gente tem que cuidar como a gente coloca e qual é essas informações para que a gente não vá expor, Então, assim, o que acontece? É uma recomendação de um laudo psicológico, por exemplo, em crianças, que a gente peça para que a escola tenha acesso. Mas eu já tive relatos de professores dizerem para mim, você fez a avaliação da Maria? Aí eu olhar para a pessoa e dizer, por quê? Ela dizer, não, é que eu entrei na sala dos professores e a zeladora estava lá sentada na mesa e lendo o laudo. Então, ou seja, eu entreguei para os pais, foi orientado que fizesse a entrega para os professores, só que simplesmente os professores deixaram lá, então essa pessoa nem era aluno dela e teve acesso ao documento. Então, a gente tem que ter alguns cuidados em relação a essa questão ética de colocar informações somente que for estritamente importante para fechar aquele diagnóstico que a gente acha que realmente é válido, cuidar com muito achismo, Então, assim, eu acho que a criança ficou irritada naquele momento. Então, tem várias questões especificamente que entraria nessas questões éticas, mas eu acho que, acima de tudo, é o cuidado com o documento, tá? A próxima pergunta: quais são os principais instrumentos que você utiliza na avaliação psicológica? Então, como eu tenho foco na avaliação neuropsicológica, então, teste de inteligência, ele é fundamental, então, para determinar se existe uma deficiência intelectual ou um perfil de altas habilidades, que aí, especificamente, tendo uma deficiência intelectual, a gente já determina muitas coisas em relação ao comportamento, que não seria algo, efetivamente que conduziria tanto a um transtorno de personalidade, por exemplo, uma queixa de roubo quando existe uma deficiência intelectual. A pessoa vai ter dificuldade de ter essa compreensão até do que é um roubo. Já tive casos de clientes assim, era um adulto, veio para avaliação para mim com uma hipótese de transtorno de personalidade ou que tivesse com algum comportamento disruptivo, porque tinha roubado o celular da professora. Quando eu fui para a escola para verificar, ele tinha pego o celular, batido algumas fotos, deixado na frente esse celular
E aí descobriram, né, que ele tinha roubado. Não, ele estava brincando, né? Então era uma criança grande que pegou o celular, tirou foto, ainda deixou as provas dele ali e deixou lá na frente. Então essa dificuldade de compreender que ele não poderia ter tido aquele comportamento, que a professora só deixou ali para atender um aluno e depois ela iria pegar. Então, teste de inteligência acaba sendo fundamental nisso também, mas para essa avaliação de personalidade, eu uso os baseados nos 5 grandes fatores, né? Os testes de personalidades que estão relacionados ao Big Five. Então, atualmente o que eu utilizo é o BFP, né, que avalia essa questão ali de 12 anos, né, então dentro dessa questão de escolaridade até a faixa adulta, para avaliação, né, nesse sentido em relação à abertura, neuroticismo, a socialização, realização, a extroversão. Então são esses os fatores especificamente para que a gente faça essa avaliação. Então tem outros instrumentos também que vão avaliar especificamente o TDAH, né, a questão do autismo, específicos de cada um, mas em relação à personalidade seria esse. Outro que eu gosto bastante, né, que eu utilizo também, é o BSI, que ele é um inventário breve, né, de sintomas, então ele avalia muitas questões em relação a pensamentos, então que vai dar essa ferramenta para a gente compreender se tem pensamentos de perseguição, se tem essa questão de pensamentos em relação à grandeza, que vai nos mostrar muitas questões até mesmo em relação à esquizofrenia ou outros transtornos, né, de personalidade especificamente, que como a pessoa sente essa questão de distorção com a realidade. Então, ele é um teste que não é específico do neuropsicólogo, restrito do uso do psicólogo, ele é um instrumento que é utilizado por médicos, psiquiatras, inclusive, e ele dá esses parâmetros, né, em relação aos padrões de pensamentos, né? Então, se está relacionado a, por exemplo, pensamentos, como eu disse, muito mais obsessivos, ou essa questão de pensamentos de perseguição, né, de que está sendo, né, perseguido, ou entre outras questões muito mais paranoides, tá? Quais as principais demandas que você atende? Qual o maior público procura, né? Se é criança, adulto? Quando eu me especializei aqui em Jaraguá, fui a segunda neuropsicóloga. Na região, eu fui a terceira, em Joinville, acho que só tinham 2. Então, o que acontece? Naquela época, primeiro que ninguém entendia o que era a neuropsicologia. Então, até mesmo para psicólogos, eu precisava explicar, porque não era algo conhecido, né? Então, me especializei em Brasília, né? Numa instituição, no IBNeuro, em Brasília. Então, não era algo tão conhecido aqui. E quando era conhecido, era algo que era restrito só de crianças. Então, o meu maior público inicialmente foi sempre as crianças, especificamente na faixa etária, né, que a gente brinca, a faixa etária do VISC, né, que é o teste de inteligência, então ali de 6 anos até 16, porque realmente como o VISC é a avaliação ouro para inteligência, era o único que os médicos conheciam e encaminhavam para essa hipótese de deficiência intelectual ou outro transtorno do neurodesenvolvimento. Então, por muito tempo, essa foi a minha faixa etária. Anos depois, começaram a se compreender que a gente pode fazer avaliação precoce sim, então não existe idade mínima para uma avaliação. Então, a partir de 0 anos, a gente consegue fazer avaliação e tem sinais e sintomas em crianças pequenas. O que acontece é quanto maior, maior o prejuízo. Só que é aí que mora o maior problema, porque se a gente não faz essa intervenção precoce, fica muito mais difícil, até mesmo pela neuroplasticidade, de ter essa aprendizagem em relação a comportamentos. Então, as coisas vão ficando mais prejudiciais para essa pessoa e se busca, né, uma avaliação o quanto antes. Mas atualmente, né, esse ano, né, não esse ano, mas nos últimos anos, mas principalmente esse ano, a minha maior demanda está sendo avaliação de adultos. Eu tô com uma demanda muito grande de avaliação tardia e essa avaliação tardia não é somente adolescentes e adultos. Então, eu estou com clientes na média de 30, 40, 50, 60 anos. Então, essa semana em uma palestra, uma pessoa com 60 anos me abordou e disse: é possível fazer a avaliação nessa faixa etária? Eu disse sim, né? Então, meu público maior ainda está sendo mulheres nessa faixa etária, né? De 20 até 60 anos, buscando esse autoconhecimento. Então, muitas delas dizem: passei a vida inteira com tratamentos, psicoterapias, medicamentos, trocando diversas vezes de medicamentos, nunca consegui me entender, me conhecer e saber exatamente o que era, então sempre em tentativa e erro, e nunca tinha esse autoconhecimento. Então, a busca é justamente por isso.
E aí que tá a questão, né? Talvez até, de novo, outra pergunta possa estar correlacionada a essa resposta. A maior dificuldade em relação a essas avaliações muito mais complexas é o transdiagnóstico. Então, ou seja, tem transtornos que são muito parecidos. Por exemplo, o autismo, transtorno espectro autista, ele acaba sendo muito parecido com o transtorno de personalidade borderline. Então, muitas vezes eles são confundidos e trazem, né, prejuízos para essa pessoa, fazendo com que elas sejam subdiagnosticadas, né? Então, o tratamento não é efetivo, não se entende efetivamente a causa qual é o gatilho daquele comportamento. Só que aí que vem um probleminha, eles podem coexistir. Então, eu tenho clientes que têm os dois transtornos, tem o transtorno de personalidade borderline, tem o transtorno de espectro autista. Então, são duas coisas, né? Então, é possível fazer a avaliação e o acompanhamento depois. Então, por muitas vezes, durante o atendimento de reabilitação neuropsicológica, acaba tendo esse enfoque, né? Não só na terapia cognitivo-comportamental, mas na reabilitação neuropsicológica, de em algumas situações da vida eu pontuar para a pessoa, olha, você tá vendo que isso que aconteceu essa semana, isso aqui foi o TEA batendo, né? Então, isso aqui são as características específicas do TEA. Então, você teve uma crise, teve uma desregulação emocional, ou situações, de um pensamento e ideação de suicídio, né? Que ela teve porque a irmã terminou o relacionamento. Eu falei, olha, aqui já é o transtorno de personalidade borderline. Você viu que o gatilho, só, né, você pensar, né, vivenciar o abandono da sua irmã, esse foi o gatilho justamente para que o seu transtorno tivesse ativado. Então, ou seja, pode existir o transdiagnóstico. O transdiagnóstico dentro da psiquiatria e da psicologia, ele é tido realmente como essa comorbidade dentro da medicina. Então, o que acontece? Podem existir duas coisas, ou ainda ter alguma coisa misturada ainda não diagnosticada. Por exemplo, eu tenho clientes que têm um perfil de TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas tem alguma pitadinha que ainda não foi fechada, que sugere transtorno, uma síndrome genética, né? E em relação à síndrome genética, a gente tem muito claro síndromes como a síndrome de Down. Então é muito mais fácil, olhinho puxado, tem sinais na mão, físico, só que existem diversos. E é uma coisa muito importante que dentro da medicina, a partir de dois sinais, então, tem uma cardiopatia e tem um transtorno do neurodesenvolvimento. Esses dois sinais já são um alerta para se identificar uma síndrome genética. Então, às vezes isso acontece, né? Existe uma síndrome de genética que ainda não foi diagnosticada, porque precisa de exames específicos, né? E aí existe um outro transtorno ali por detrás. Então, é uma dificuldade significativa. Próxima pergunta. Quais são as maiores dificuldades que você enfrenta na área de avaliação neuropsicológica? Acredito que a maior dificuldade seja essa, os transdiagnósticos, porque isso existe muito do raciocínio clínico, né? Então, aí que tá, não existe um teste, acho que é até importante isso. Então, o que acontece dentro da nossa área da avaliação, da neuropsicologia, não existe um teste para avaliar. Então, ou seja, não existe um teste para avaliar transtorno de personalidade borderline, não existe um teste para aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo de que aconteceu comigo. Há um tempo atrás eu fiz uma avaliação neuropsicológica de um adulto, então na época eu tinha 19 anos, e a minha hipótese inicial era o transtorno espectro autista. Só que aí a questão, para a gente fazer uma avaliação de um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente tem que olhar para trás. E realmente essa família aceitou e realmente participou ativamente desse processo de avaliação, que é uma dificuldade, porque muitas vezes a gente passa questionário, passa inventário, né, para a família responder, pede para a escola, e realmente tem essa questão de não passarem essa informação. Mas essa família realmente passou o máximo, quando eu digo que é tipo uma investigação detetive. Então, a gente deveria, né, pegar o máximo de informação até para casos que tem queixas em relação financeira. Então, eu tô com um cliente que está devendo 2 milhões de reais e ele não tem isso, tá? Então, mesmo que ele venda até a própria cueca, ele não consegue pagar, né? Então, assim, é uma coisa absurda, né? Somando que ainda tá fazendo
apostas. Então, a última aposta que ele fez, ele perdeu 130 mil reais. Então, o que seria o ideal nesse caso? A gente avaliar a conta bancária para entender, tá, desde quando que ele tem esse comportamento? Esse comportamento começou desde agora? Então, é descontrole financeiro? Então, a gente vai para uma questão realmente de transtorno de personalidade, não para um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, voltando para o meu caso anterior, né, realmente eu pedi o máximo de informação possível, a família me mandou vídeo, permitiu que eu fizesse contato com uma professora da época da infância, então do ensino fundamental, e todas as informações, análise de vídeo, de fotos, demonstravam que a criança tinha um funcionamento típico, então ela não tinha características do transtorno de espectro autista, só que atualmente a maior queixa é uma dificuldade de cognição social, né, de forma significativa, então não consegue entender situações. Então eu lembro do pai muito irritado me dizendo que o filho estava tinham chamado um técnico para fazer a instalação do ar e os dois técnicos mexendo em cima do ar e o meu cliente lá deitado de baixo, né? Ele falou, pô, sai daí, você tá atrapalhando. Não, mas não tô atrapalhando. Ele não conseguia entender, né, que tinha as pessoas trabalhando em cima dele, precisava arrastar o sofá, né? Entre outras situações que eles diziam, assim, não era assim antes. Ele era a primeira pessoa que entrava na sala e percebia que mudava alguma coisa do lugar, ou ele sabia o que era a intenção da outra pessoa. E isso começou, como eles disseram, depois da pandemia. Só que depois da pandemia, ele fez 18 anos. Então, quando a gente pensa em transtorno de personalidade, é ao curso da vida adulta. Então, ou seja, esse curso da vida adulta é igual antigamente se falava, foi pro exército e ficou louco. Não é o exército, era o gatilho, tipo, existia uma predisposição para esquizofrenia e a idade, a faixa etária, né, ali de 18 anos, que foi o gatilho para essa virada de característica de personalidade. Então, a gente começa a ver características ali 16, 17 e muito mais evidentes depois da vida adulta. Então, nesse caso específico, parecia ser característica de transtorno do espectro autista, mas na verdade era o transtorno de personalidade esquizoide. Pouco a gente sabe, né? A gente fala mais sobre a bipolaridade, borderline. Então, recomendo, tá? Inclusive, leiam o DSM, tá? Eu já supervisionei psicólogo formado há mais de 20 anos na nossa região, que quando eu pontuei para conhecer e dominar o DSM, essa pessoa me disse o que é o DSM. Então, para vocês, né, não espero nada menos que vocês saibam e domine os 70, né, transtornos que estão ali dentro no nosso DSM, no mínimo. Isso por si só já vai dar um parâmetro muito grande para que vocês não façam um diagnóstico só de um transtorno. Então, eu só conheço o autismo, sou especialista no autismo. Você só vai ver autismo, né? Então, outras coisas vocês não vão ver. Então, esse é uma das maiores dificuldades, porque realmente você tem que ter um raciocínio clínico, pegar o máximo de informação, avaliar o curso dessa vida, tanto que no próprio DSM está descrito que os transtornos de personalidade, eles precisam de alguns anos, né? Então, alguns médicos, psiquiatras dizem que para se fechar um diagnóstico de transtorno de personalidade precisa de 10 anos. Por que 10 anos? Porque a gente precisa avaliar essa vida em 10 anos. Então, você não precisa, a partir de agora, esperar 10 anos para fechar, mas você tem que olhar 10 anos atrás, no mínimo, para entender o curso desse comportamento, né? Se sempre foi assim, é a frase que eu sempre digo, sempre foi assim ou não. Próxima. Por que você escolheu essa área que envolve transtorno de personalidade e como iniciou nela? Então, como vocês perceberam, ela me escolheu. Então, se fosse para dizer qual o meu caminho, né? Dentro da faculdade, no segundo ano, então eu estava no terceiro semestre de psicologia, a gente teve aula de processos cognitivos. Eu lembro que era uma professora especialista em terapia, em psicologia hospitalar, e eu lembro de fazer a aula assim, né? Tipo, né, apaixonada pela disciplina. E na época, especificamente, se tinha muito essa questão cognitiva só na área hospitalar. Então, né, eu entendia que para eu trabalhar com essa questão memória, processamentos cognitivos, a parte mais lógica, né, nesse sentido mais médica, era só se eu fosse para hospitalar. Até que eu entendi, conheci a neuropsicologia clínica, então tem neuropsicologia hospitalar, né, tem neuropsicologia do esporte, tem até neuropsicologia religiosa, tá, gente? Existem várias áreas da neuropsicologia especificamente. Então, ali que eu me apaixonei e descobri que era isso que eu queria. Só que o que acontece?
Os processos cognitivos, eles estão dentro das terapias cognitivas e da neuropsicologia. Então, um vai debruçar realmente como a gente interpreta esses processos cognitivos e outro como o nosso cérebro funciona, né? E como são efetivados esses processos cognitivos. Então, ao curso que eu comecei a me apaixonar cada vez mais sobre os processos cognitivos, é aí que vem os transtornos de personalidade. Então, por exemplo, quando eu estudo funções executivas, eu vejo que pessoas com transtorno de personalidade também têm disfunção executiva, né? Então, a cada vez mais elas estão correlacionadas, né? Então, existem atualmente até livros que fazem essa correlação entre a neuropsicologia, a terapia cognitivo-comportamental. Então, pouco a pouco eu fui vendo que as coisas estão interligadas. Então, que é difícil a gente tratar uma única coisa de uma forma individual, né? Então, existem os protocolos unificados para terapia exclusivamente, tá? Então, como é que eu vou tratar essa minha cliente com autismo? Eu vou tratar só o autismo? Eu vou tratar só o borderline? Ela tem as duas coisas, né? E vez ou outra ainda tem esse pico, né? Que é a questão muito mais deprimida, com um pensamento, tentativa de suicídio. Então, como é que eu vou fragmentar as coisas? E outro fator importante, talvez tenha até essa informação ali, como lidar com a família. Então, eu lembro que quando eu me especializei em neuropsicologia, pensei, que legal, agora sou a doutora, né, neuropsicóloga. Beleza, e como lidar com a família? A segunda especialização que eu fiz foi em terapia familiar, justamente com isso. Como que eu oriento, né? Então, nesse caso desse cliente que tá devendo 2 milhões ali, foi a própria esposa que me falou isso. Porque ele chamou ela para atendimento, né? E ela disse, você me chamou aqui, eu tenho que falar. Falei, lá vem. E aí ela disse, não dá, né? Eu já apontei para ele, né? A gente está colocando em risco a vida das crianças, né? Dos nossos filhos. Então, realmente é como lidar com orientação. O que essa esposa pode atuar como a minha coterapeuta? Eu não tô com ele 24 horas. Então, como ela pode ser efetiva? Como fazer as orientações que realmente isso existe, tá? Os coterapeutas, a família, como instrumentar. E não é só crianças, tá? Que é mais a próxima aqui. Quais são as maiores dificuldades ao tratar de um paciente com transtorno de personalidade? Existe algum tipo de transtorno que exige mais atenção? Olha, eu acho que a questão da esquizofrenia é um pouquinho mais complicado, né? Então, eu já tive clientes muito mais conscientes em relação às crises, às alucinações. Então, eu lembro de uma que me dizia, eu deito na cama, eu vejo uma aranha gigante construindo uma teia para me pegar e eu começo a rir porque eu sei que não é verdade. Mas é difícil essa mistura, né? Então, saber o que é a realidade ou não. Então, quando essas vozes começam a dar comandos, né? Então, é se distinguir a realidade, né? Então, assim, eu vejo que realmente essa é uma das maiores dificuldades em relação a isso. Tanto ao próprio cliente ter essa consciência, a família, que muitas vezes por não ver, não ser uma coisa tão palpável, passa a não dar o cuidado devido. Então, eu acho que essa seria uma das maiores dificuldades em relação aos transtornos, de se compreender esse limite, essa necessidade de acompanhamento naquele momento de crise. Muitas vezes a questão de culpa, então eu já atendi filha, né, de pessoa com transtorno de esquizofrenia, e dizer pra mim, nossa, a gente tava tão bem, aí eu decidi assistir uma série com ela e eu esqueci que, né, até me esqueci do transtorno e aquela série foi o gatilho, agora ela tá com pensamentos perseguitórios, né, novamente. Então, eu acho que essa questão do monitoramento, né, então, que a medicação precisa ser contínua, né, porque às vezes começa a ter melhora e eles começam a parar, né, então os transtornos de personalidade, a maior dificuldade talvez realmente seria no curso do tratamento, porque como é algo que precisa ser contínuo para o resto da vida, né, esse acompanhamento, ao curso que eles começam a melhorar, as coisas vão soltando em relação à medicação, ao tratamento. Então talvez esse policiamento, né, então assim, o que está sendo feito, o que está dando certo, precisa ser contínuo, não pode parar, né? Então, é óbvio que vai chegar um momento, por exemplo, da alta da psicologia, né, nesse sentido, mas é uma coisa muito lentificada. Então, por exemplo, dentro das áreas médicas, dentro da neurologia ou da psiquiatria, um tratamento mínimo medicamentoso, por exemplo, é de 1 ano, no mínimo, para um caso de depressão, por exemplo. Só que muitas vezes começa a melhorar e eles mesmos começam a parar, né? Então, eu vejo que é uma das maiores dificuldades em relação a esses tipos de transtorno.
de não interromper tratamento, porque eles oscilam muito, né? Então, eu lembro de uma cliente que entrou em contato, né? Que ela falou, a minha médica disse que eu sou a clássica bipolar. E ela disse, eu entrei em contato com você agora, vi a sua fotinha no WhatsApp, eu gostei de você, eu gostaria de fazer atendimento, só que eu queria que fosse agora, porque eu tenho certeza que amanhã eu vou acordar e eu não vou querer atendimento psicológico. Então, o que eu fiz naquele momento? Acolhi, né? Deixei 30 minutos, né, que ela falasse, até porque eu não, né, não era, ela iria vir para o atendimento. E ela deixou claro, ela assim, eu gostei muito de você, mas eu tenho certeza que não vou dar continuidade justamente por essa oscilação de humor. Então, a família precisa estar muito ciente, ser orientada, monitorada, porque essa continuidade do tratamento também faz parte desse acompanhamento familiar, tá? Como a avaliação psicológica contribui para o diagnóstico e tratamento de transtorno de personalidade. A questão da avaliação, ela é crucial justamente por isso, né? Porque muitas vezes os médicos, por mais que a gente tenha a visão, eu vou no médico para fazer uma avaliação, né? Eu lembro de uma médica psiquiatra que me enviou um cliente, eu achei um saco, ela pegou e colocou assim no encaminhamento. Deficiência intelectual, altas habilidades, tudo com ponto de interrogação, altas habilidades, TDAH, bipolaridade, esquizofrenia. Quando eu parei, né, pro meu cliente, que ele já tinha 19 anos, e pra família, eu falei, tá, vamos lá, o que vocês falaram pra essa médica ter tantas hipóteses? Eu falei, vocês estão vendo que nem bate, ela tá com uma hipótese de deficiência intelectual ou de altas habilidades. Eu falei, tá, o que você passou de queixa pra ela suspeitar que poderia ter um déficit ou não, né? Então, eu falei, o que você falou que suspeitava de esquizofrenia, né? Então, bipolaridade, TDAH, então, os médicos, infelizmente, eles não têm esse raciocínio clínico, muitas vezes, para isso, a não ser que eles se debrucem para alguma área especificamente. Então, tem uma profissional aqui em Jaraguá que ela entende muito sobre TDAH, mas porque ela tem TDAH. Então, a não ser que eles estudem muito sobre isso, eles têm uma visão muito mais médica, né? O que aquele medicamento vai fazer efetivamente. E é difícil eles terem esse raciocínio clínico, né? Realmente fazer essa questão de compreender exatamente o que aquele comportamento vai nos levar. Então, efetivo na medicação, tratamento medicamentoso, sim, mas não são todos que têm um bom raciocínio clínico. Então, por isso que muitas vezes vai para o atendimento, eles dizem, eu só vou dar continuidade depois da avaliação neuropsicológica. Então, eles mesmos encaminham por não ter esse feeling, realmente, essa expertise em relação a isso, né? Em relação ao tratamento, aí uma coisa muito importante, o correto, tá, para quem quer seguir a área clínica, o lindo, maravilhoso, perfeito seria se todos os clientes viessem com uma avaliação psicológica. De preferência que viesse com avaliação neuropsicológica, para você entender outros aspectos também, que, por exemplo, uma inteligência, muitas vezes uma avaliação especificamente psicológica, não vão fazer uma avaliação, um teste de inteligência. Por quê? Você está tendo um manual do seu cliente. Então, ali você consegue ter claro naquele momento, tá, opa, esse aqui é o maior prejuízo dele, esse aqui é a parte, né, muito boa nele, então tá, assim eu consigo montar o meu plano de ação, de terapia, ou por onde eu vou começar. E muitas vezes na própria avaliação, dependendo do profissional, se sou eu que faço, por exemplo, eu já dou esse norte, solicito o contato com esse profissional para passar todas essas informações efetivamente, tá? Então, seria maravilhoso, então contribui para isso, para tratamento medicamentoso, para realmente a gente ter situações de reavaliação. Então, quando tem um transtorno neurocognitivo, por exemplo, a gente tem essa informação para a gente fazer esse acompanhamento, do tipo, tá evoluindo, tá estacionado, né? Se manteve o declínio cognitivo ou não, ou tá piorando, né? Então, essa questão de reavaliações são importantes. Outra questão também para essa periodicidade, né, a gente avaliar de uma forma mais frequente, é caso, por exemplo, eu tenho um caso de cliente que eu avalio, já que eu estou formada desde 2013, lá na infância. Então, eu avaliei na infância, na fase da adolescência, o médico pediu para reavaliar, agora na fase adulta de novo. Então, por exemplo, o TDAH, existem estudos que pontuam essa correlação muito grande em relação à bipolaridade e à esquizofrenia. Então, e o autismo também em relação à esquizofrenia. Aí, de novo, pode coexistir os dois? Sim, isso que é uma questão importante.
Só que, de novo, ó, a questão comportamental. No autismo, é muito comum esse ruminar no autismo. Então, a família queixa, eu passei pelo quarto e ele tava lá falando sozinho, né? Eu falava, tá, mas o que ele tava falando? Ah, ele tava falando, ai não, eu devia ter falado isso para aquele babaca, eu devia ter falado isso. Então, não, a pessoa tá ruminando aquela situação que passou, aí depois que passou a situação, ele entendeu qual era o comportamento que ele deveria ter. Eu falei, então, ele tá ruminando, ele tá falando, ele tava xingando e reclamando, exato. Eu falei, ele não tá tendo uma crise nesse sentido que nos leva à esquizofrenia, que é ter um diálogo com alguém, é ter visões, né? Então, ele tá falando sozinho, colocando para fora. Então, a gente precisa desse monitoramento e uma avaliação psicológica pode contribuir com certeza para esse monitoramento também. Então, opa, além do autismo, agora a gente está tendo um alerta para um outro transtorno de personalidade. Quais sinais de melhoras você observa no paciente que estão em tratamento para transtorno de personalidade? Com certeza a funcionalidade, a funcionalidade em todos os âmbitos. Por exemplo, a transtorno de personalidade borderline, o correto, tá? Até no DSM, que se deveria a pessoa, para fazer o tratamento, não estar em um relacionamento, né? Porque basicamente é fazer o tratamento com veneno e um antídoto, né? Então, uma das características principais está relacionado a essa desregulação em relação um comportamento muito mais obsessivo em relação a um relacionamento, né? Então, era esperado que tivesse distanciamento, trata e depois retorna para ter essa evolução. Então, com certeza, né? Então, eu já tive um caso de uma cliente assim, essa mesmo, né? Do TEA, transtorno de personalidade. Então, ela começou a trabalhar, ela começou a ter um namoro, um relacionamento. Então, para mim, esses são sinais evidentes de que a vida dela estava funcionando efetivamente, sem episódios recorrentes de ideação, né, planejamento de suicídio. Então, com certeza, a gente vai fazendo esse monitoramento. Atualmente, existem muitas evidências científicas e está tendo um boom até muito mais em relação a essas literaturas, que a gente consegue fazer esse monitoramento de uma forma científica, não é só o que eu acho, o que eu estou vendo de funcional, mas a gente consegue fazer esse controle de monitoramento em relação à evolução dos quadros, né, de transtornos mentais de forma geral. Mas a gente vê esses sinais de melhora em relação à funcionalidade. Então, por exemplo, um transtorno de personalidade bipolar, a pessoa tem muita dificuldade em relação a ter continuidade num trabalho, né? Então, eu tive uma cliente minha que ela chegou uma vez no trabalho e ela viu as colegas conversando, ela imaginou que estivesse conversando com ela e sumiu, né? Então, assim, ela não conseguia ter essa constância. Ela nunca chegou a trabalhar mais que um ano em um local. Então, ela tem prejuízos significativos em relação ao trabalho. Relacionamento, né? Tanto que na época o marido, né, se separou e quis tirar a guarda da criança, porque às vezes acontecia dela ter picos, né, de energia, que é muito comum ali na bipolaridade, tá? E faz bolo, limpa a casa. E aí o marido chegava e deu uma situação de algum gatilho por alguma fala, algum comportamento, e ela sumia, né? Ficava horas desaparecidas, voltava de madrugada para casa. Então, com certeza, quando começa a diminuir esses comportamentos, isso são sinais de melhora. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente faz essa avaliação em 3 situações, né? Se fosse pensar nas crises, né? A frequência, a duração e a intensidade. Então, o que primeiro diminui? Frequência. A segunda, duração. Então, nesse caso ali, a cliente ficou, sei lá, 3 horas fora. Então, a duração. A intensidade é a última. Só ela sabe o quanto foi intenso aquele gatilho para fazer ela sair de casa. Só que até a intensidade pode diminuir. Então, a gente tem diversas formas de avaliar na perspectiva do cliente, na perspectiva social, né? Melhora física, então isso também tá visível, o aspecto físico da pessoa, né? Começa a engordar muito, não dorme bem, então a gente começa a ver sinais físicos de melhora em relação à saúde, né? Porque ele também não é só os aspectos emocionais, mas os cognitivos em relação os físicos, em relação a essa questão realmente fisiológica, né, como a gente vê até muitas vezes na depressão, essa questão de que a pessoa está muito mais debilitada fisicamente, né, o que a gente diz do comportamento vegetativo, né, a questão física, o quanto ela está debilitada fisicamente. Próxima pergunta, após a finalização de uma avaliação, como você orienta o paciente em relação ao diagnóstico? E como a família pode ser envolvida no processo?
Primeiro que para avaliação neuropsicológica, para devolutiva, importante que toda avaliação psicológica, ela tá no nosso resolução do conselho, tá? Ela precisa ser feita em uma devolutiva, uma entrevista devolutiva, ou seja, não é só entregar o papel, você tem que entregar o papel e explicar. E normalmente eu peço para eles, ou a gente faz de uma forma individual e depois vem algum familiar, ou já faz junto, do tipo, o cliente, a esposa, o cliente, o irmão e a mãe, e assim sucessivamente, para que eu possa fazer essa orientação e explicação de forma efetiva. Em alguns casos, quando eles aceitam também, eu peço a possibilidade de orientação, contato com faculdade, né, contato com o médico, né, então esse especificamente do transtorno de personalidade esquizoide, que eu lembro que eu solicitei com certeza o contato com o médico psiquiatra, porque era algo que não era comum, eu nunca tinha visto, pelo menos, né, de outros clientes, e eu queria saber se realmente o psiquiatra entendia e qual seria o tratamento medicamentoso. Então, a gente começou a ter esse contato com mais frequência, né, uma troca específica. Então, toda a equipe multiprofissional é envolvida no processo de forma significativa e esse é o nosso trabalho de uma forma multiprofissional e incluindo os coterapeutas que são familiares, né, então essa questão específica de envolver a família, fazer a orientação, é necessário. Quando se trata desse adulto, é sempre com autorização dele. Então, olha, acho que era importante por tal situação, a gente fazer um contato. O que você acha melhor? Você junto com a família ou só a família? Então, cuidando para não se passar essa questão ética, né, para fazer uma transcrição dos atendimentos, mas fazer essa orientação, a psicoeducação, né, é a chave. Fazer orientação sobre o transtorno e como eles podem auxiliar efetivamente, né? E a última pergunta, que triste, já tô triste. Se, né, me quiserem com mais frequência, estou aqui também, tá? Existem hoje um número muito grande de famílias que estão com algum familiar que tem transtorno de personalidade. Qual a mensagem que você diria para essas famílias? De acordo com o CDC, que é o órgão do governo americano ali que faz esse controle de doenças, tanto em relação à questão da americana, mas do mundo, a expectativa é de que 20% da população mundial ou tem ou vai ter algum transtorno mental. Ou seja, antigamente a gente tinha essa visão de que 1 a cada 30, tá? Então vocês aí na sala de aula, a cada 5 pessoas, um ou tem ou vai ter. Então, o que acontece? Quando a gente pensa em saúde mental, é um alerta para todos. Então, ou seja, ninguém está imune a isso. Então, eu posso desenvolver realmente do nada algum transtorno de personalidade, né? Passar a ter algo que eu não tinha antes, ou a questão de depressão e assim sucessivamente. Então, primeiro que a gente precisa do conhecimento para a gente começar a compreender mais, acolher mais, né? Realmente ser muito mais efetivo. Então, conhecimento é extremamente importante para todos nós. Então, qual seria a orientação realmente para um familiar? A gente precisa ter essa situação de alerta, porque passa a ter essa necessidade de apoio quando a gente pensa num transtorno de personalidade. A gente precisa dar autonomia, com certeza, então a pessoa pode ter uma vida ativa, mas ela precisa desse tratamento e esse monitoramento, né? Então precisa desse acolhimento, com certeza. Então a mensagem que eu diria é justamente isso, de que não é algo fácil. Então, isso é uma dos focos realmente da terapia familiar, de que quando a gente pensa num transtorno, ele vai afetar as pessoas ao redor. Então, não afeta somente a pessoa, as pessoas ao redor também. Só que em algum momento a gente precisa fazer como se fosse um holofote, né? Então, assim, eu tô direcionando esse foco para essa pessoa com transtorno, mas em algum momento, assim como começa a estabilizar, esse foco precisa ir para outro membro da família. Então, muitas vezes, o marido dá o máximo e foca nessa questão do tratamento da esposa, só que chega um momento que ele começa a adoecer em relação à saúde mental, entrar no quadro de depressão, né, crise de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, entre outras situações. Então, a gente precisa ter um foco para aquele membro da família, e isso não é uma questão efetiva de egoísmo, não, é cuidar de si para poder cuidar do outro. Então, essa seria a minha mensagem, cuidar da saúde mental deles também, né, da família precisa ficar bem, porque só assim a gente consegue cuidar do outro, tá? Espero que tenha sido efetiva para vocês no que vocês precisam, fico à disposição para caso precisem de mais algo, e vou deixar aqui também, né, contatos, vou passar
né, para a Suelen também, os meus contatos, minhas redes sociais. Então, o meu perfil dentro das redes sociais e no Instagram é o @psicóloga Jéssica da Silva. Qualquer coisa, me sigam, me peçam, né? Podem perguntar caso tenha ficado alguma dúvida. WhatsApp, entre outras redes sociais, também fico à disposição, tá bom? Tchau, tchau!